Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia Tupi-Guarani. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a arte e a natureza, esse vídeo é para você. Nos dias de hoje, a ciência e os pesquisadores estimam que o Homo sapiens teve sua origem na África entre 200 e 150 mil anos atrás. Ao longo dos milênios, os seres humanos foram ocupando os diferentes ambientes do planeta e passando por adaptações que deram origem aos diferentes tipos físicos que conhecemos atualmente. Porém, um dos maiores mistérios que ainda desafia esses pesquisadores é como e quando se deu a chegada dos primeiros seres humanos na América. Há mais de 25 mil anos, a região das Ilhas Aleutas e do Mar de Bering já eram frequentadas por pescadores asiáticos em pequenas embarcações, que partiam do rio Amur e chegavam ao que conhecemos nos dias de hoje como o Alasca. Geneticamente, os povos americanos possuem estreita relação com os povos asiáticos do nordeste extremo da Ásia, mais precisamente com os povos siberianos. As pesquisas nos mostram que existiram ao menos 3 ondas migratórias a partir de 15 mil anos atrás e que esses povos teriam tido sucesso nessa empreitada. A primeira onda migratória atravessou toda a América do Norte e América Central, chegando até a América do Sul e deu origem aos povos conhecidos como os ameríndios. Os cientistas estimam que foram necessários aproximadamente 6 mil anos para que esses povos atravessassem todas as Américas de ponta a ponta e chegassem até o sul da América do Sul. A segunda onda de migrações teria acontecido um pouco mais tarde e foi conhecida por dar origem aos povos Nadene, também conhecidos como os peles vermelhas norte-americanos e mexicanos, e que se espalharam constituindo grupos diversos como os Eyaques, os Rupais, os Apaches e os Navarros. Já a terceira onda de migrações foi a que resultou nos atuais povos inuites e que habitam atualmente o Alasca e o norte do Canadá. Um dos principais registros arqueológicos que balizavam essas datações é chamada de cultura Clovis. A cultura Clovis teria se originado a partir da primeira onda de migrações e se estabeleceu no estado americano do Novo México há 13.500 anos atrás. A ideia que se tinha inicialmente era de que os seres humanos teriam atravessado o Estreito de Bering há 15 mil anos e levado aproximadamente 1.500 anos para chegarem ao que conhecemos nos dias de hoje como o Novo México. Porém, a partir dos anos 70, uma série de descobertas novas mais confundiram que ajudaram a resolver esses questionamentos. Em 1976 foi descoberto o sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, com registros de 14.500 anos atrás. Iniciou-se uma série de questionamentos sobre como seria possível esse grupo ter chegado em tão pouco tempo ao que conhecemos hoje em dia como o Chile. Para aumentar ainda mais esses questionamentos, decidiu-se fazer experimentos com a neve da região do Estreito de Bering e assim descobrir as datações exatas das primeiras ondas migratórias. E descobriu-se que as datas estavam realmente erradas. Porém, para espanto de toda a comunidade científica, foi descoberto que há apenas 12.500 anos atrás seria a Beríngia a conhecida ponte de pedra para as ondas migratórias. Antes dessa data, devido às baixíssimas temperaturas, a região da Beríngia ainda era intransponível e inabitável. Monte Verde se transformou no mais antigo sítio arqueológico das Américas e, a partir de sua descoberta, os pesquisadores começaram a supor que os seres humanos talvez não tivessem atravessado as Américas a pé,
porém em pequenas embarcações, acompanhando as correntezas na direção do Pacífico Sul desde épocas anteriores ao degelo na Beríngia. Uma outra descoberta desta mesma época e que confundiu os pesquisadores foram os achados no sítio arqueológico de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, no Brasil, que incluíam um fóssil que foi denominado carinhosamente como Luzia. Segundo os cientistas, os dados genéticos afirmam que Luzia e seu povo habitaram a região de Lagoa Santa há cerca de 13 mil anos atrás. Além de sua idade e do lugar onde foi encontrado esse fóssil tão antigo, Luzia mais impressionou pelas características do fóssil, que possuía traços negroides. Essas constatações iam contra as primeiras teses sobre as origens puramente asiáticas dos primeiros americanos. Surgiam assim as primeiras hipóteses de que existiram outros grupos ancestrais, talvez africanos, na origem dos primeiros habitantes das Américas. Porém, foi somente em 2016 que se verificou geneticamente que algumas das populações nativas da Amazônia e do Mato Grosso, como os povos Suruí, os Caritianas e os povos Chavantes, eles possuem em seu DNA sinais de conexão com os povos da Australásia e da Melanésia. Assim, os pesquisadores começaram a supor que uma conexão migratória poderia ter ocorrido através do Oceano Pacífico, que também possui algumas sequências de ilhas e atóis que estão atualmente submersos, mas que possivelmente já estiveram expostos à superfície da água. A partir da descoberta do fóssil de Luzia, outros sítios arqueológicos também foram encontrados no Brasil, como por exemplo na Serra da Capivara, no estado do Piauí, onde confirmaram-se achados de até 50 mil anos, e na Amazônia, com descobertas de 14 mil anos. Dentre as comunidades que ocuparam a Amazônia, é consenso a observação de duas ondas migratórias, uma que se deslocou para o litoral e outra que, com o passar do tempo, seguiu pelos rios Araguaia, pelo rio Xingu, pelo rio Arinos e também pelo rio Paraguai. Investigações arqueológicas nos mostram que algumas dessas culturas por voltas de 400 depois de Cristo já haviam se dividido em diferentes nações, como os Guaranis, que se subdividiram nos troncos Imbiá, Inhandeva e nos Kaiowás. Nos dias de hoje, a nação Tupi-Guarani encontra-se não apenas no território brasileiro, mas também em nações vizinhas como a Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, na Venezuela e até no território francês da Guiana. Os povos Guarani são politeístas e acreditam nas forças da natureza, na divindade de alguns animais, nas plantas de poder e na integração com os elementos do planeta. Entre os Tupi-Guarani, o xamã é denominado de pajé ou caraí, sendo o responsável pelos rituais e pela conexão com as forças de cura, bem como com os antepassados. Outro aspecto característico dos Guarani diz respeito ao conceito de Tecoá. Tecoá literalmente significa o lugar do modo de ser Guarani. O Tecoá é um conjunto de preceitos para a vida em consonância com lendas e histórias de suas origens, passadas oralmente desde os antigos Guaranis. São considerados Tecoá as áreas onde foram construídas e são mantidas as casas cerimoniais da tradição Guarani e o centro das atividades xamânico-religiosas das comunidades denominadas de Opi. A existência e manutenção de um Opi indica, consequentemente, a existência de um ou mais caraí, que são anciãos e considerados possuidores de amplos poderes e de muito prestígio entre os indivíduos da comunidade. O Tecoá é a síntese da relação com o meio ambiente. O Tecoá envolve o espaço de mata preservado onde se coletam ervas e onde vivem os animais sagrados para esses povos. Assim, não é possível ser Guarani e seguir sua cultura sem viver em um Tecoá. Uma das principais fontes mitológicas dos povos Guarani está nos cânticos presentes nos rituais e nas cerimônias do Mitamongaraí,
ocasião em que os pajés reúnem as crianças para o batismo quando elas recebem o Terakaagi, ou o nome da mata. O Terakaagi será um nome guarani que os indivíduos recebem e que varia de acordo com a ocasião de nascimento da criança. Os Guarani possuem um conjunto de mitos em forma de cantos sagrados denominados de Aivu Raptá, ou os 5 fundamentos do ser, que foi coletado em 1953 pelo etnólogo Leon Cadogan e traduzido posteriormente pelo escritor ambientalista indígena do povo Tapuia, Cacauerá Jacupé. No Aivu Aptá é relatada a origem do Ser Supremo, intercalado por hinos, orações e cantigas. Segundo o Aivu Aptá, no início só havia o nada. Desse nada surgiu a primeira força geradora chamada de Jazuca. O corpo de Jazuca é feito de flores e suas chuvas criam a vida, assim como limpam e fertilizam a terra. Jazuca gerou e criou o primeiro ser chamado de Nyanderuvuçu, ou o Grande Avô Eterno. Nyanderuvuçu criou a Terra, os 7 planos celestes, todos os planetas e todas as estrelas. Nyanderuvuçu apoiou a terra sobre a Jazuca e, para equilibrá-la, ele plantou 4 palmeiras. Uma palmeira ficava ao norte e era protegida pelas nuvens. Outra palmeira ficava ao sul e era cuidada pela Mãe Terra. A terceira palmeira ficava no leste e era cuidada pelo fogo sagrado. Já a quarta palmeira estava a oeste e as águas zelavam por ela. Nyanderuvuçu usava uma diadema exuberante para realizar suas criações, e foi justamente de sua diadema onde surgiu Nandejari, conhecida como a nossa grande avó eterna. O grande avô Nyanderuvuçu tinha muito ciúme de Nandejari e ficava irritado quando não sabia onde ela estava. Porém, Nhandejari tocava seu tucuapu feito de taquara e acalmava Nyanderuvuçu. Ao escutar a música de Nhandejari, Nyanderuvuçu também cantava e tocava seu baracá feito de porongo, e ao som de suas músicas festejavam suas criações. Numa dessas festas, Nyanderuvuçu ficou tão feliz que decidiu criar os seres humanos. Ele criou os homens tocando seu maracá, bem como criou as mulheres tocando o tucuapu de Nhandejari. Nyanderuvuçu criou os espíritos em todos os seres. Assim, toda vez que um espírito humano ganha vida, ele tem o direito de receber um nome devido, o Terakaagi, de um pajé na cerimônia do Mitamongaraí. Assim como deve aprender os diversos rituais para se integrar socialmente, bem como atingir a sua vida adulta e crescer com sua nação. Embaixo do planeta, Nyanderuvuçu criou a Casa da Escuridão, que consistia num buraco muito profundo com uma ponte que era feita com uma grande serpente. Assim, toda vez que uma alma deixasse a Terra, ela deveria atravessar essa ponte em forma de cobra para depois subir aos céus. Nyanderuvuçu partiu para os planos elevados dos 7 céus, mas deixou Nhandejari grávida de 2 filhos. Eles se chamaram Nanderupaven, o nosso pai de todos, e Nandesi, a nossa mãe de todos. Nyanderupaven e Nhandesi cresceram e se casaram. Nosso pai de todos, Nyanderupaven, também criou os rios, os mares e as montanhas para dividir os territórios de todos os povos. Ele também roubou o fogo divino que era guardado pelo Urubu-rei, assim como criou a Mimbiapicá, que era a flauta sagrada, e o Peti, que é o tabaco, e os deu de presente para os seres humanos. Certo dia, a nossa mãe de todos, Nhandesi, estava repousando sob uma árvore de mapati após realizar a colheita do milho. Ela sentiu fome e comeu as uvas do mato que eram proibidas às moças que estivessem no período fértil. Enquanto ela se deliciava, porém, o sumo da fruta escorreu pelo seu corpo e ela assim ficou grávida de 2 filhos.
Ao saber dessa notícia, o grande pai Nhanderrupavém partiu de sua casa e sumiu na floresta. A grande mãe então saiu à procura do grande pai pela mata e, enquanto caminhava, ela conversava silenciosamente com seus filhos, que ainda não haviam nascido, mas já estavam em sua barriga, e assim ela esquecia um pouco da solidão. Porém, durante sua busca pelo grande pai, Nhandesi errou o caminho na mata fechada e ela foi então na direção da toca dos jaguaretes. Os jaguaretes, que haviam voltado de uma caçada frustrada, estavam famintos e assim eles devoraram a grande mãe Nhandesi. Porém, eles não conseguiram comer os dois irmãos e decidiram criá-los na floresta. Os meninos se chamaram Paiquará e Jaci. Paiquará e Jaci assim cresceram achando que eram filhos dos jaguaretes e por isso gostavam muito de caçar pelas matas distantes. Foi num dia de caça que Paiquará e Jaci encontraram um grande papagaio chamado de Paracaú-nem-Ngatu bem no alto de um ipê. Ao mirarem suas flechas na direção da grande ave, eis que Paracaú-nem-Ngatu se colocou a falar e revelou para as crianças que eles não eram filhos dos jaguaretes. O papagaio ainda revelou que tinha sido os jaguaretes que haviam devorado sua mãe Nhandesi. Paiquará e Jaci prepararam assim uma armadilha e pegaram os jaguaretes. Paiquará e Jaci também usaram suas flechas para construir uma ponte que os levou no alto, acima das nuvens, onde encontraram seus pais bem no meio de uma grande cerimônia que estava muito escura. Ao centro dessa cerimônia celestial existia uma enorme tocha flamejante muito pesada e que ninguém na festa conseguia levantar. Os dois irmãos então juntos ergueram a grande tocha que a todos iluminou, deixando claro todos os céus. Nesse momento, Paiquará e Jaci foram reconhecidos pelo grande pai e pela grande mãe Nhandesi, e como sinal de gratidão, para Paiquará foi oferecido o grande sol e para Jaci foi oferecida a grande lua. E foi nesse mesmo dia que Paiquará deu origem à nação dos Guarani. Para os Guarani, o propósito da vida é justamente aprender. Aprender o máximo para que, ao deixarem a vida, possam encontrar definitivamente com o grande pai e com a grande mãe, e em uma grande festa. Com a chegada das missões jesuítas em 1549, teve origem um outro deus criador chamado de Tupã. A palavra Tupã era inicialmente associada às sublimes e grandiosas forças da natureza e que causavam muito respeito nos nativos, como os trovões. Porém, se tornou o grande deus primordial durante a catequização dos nativos americanos. Dessa maneira, a antiga mitologia guarani sofreu inúmeras mudanças. A arte guarani é bastante variada e tem no uso de elementos da natureza a sua principal característica. A pintura corporal feita nas comemorações e nos rituais, por exemplo, é realizada a partir de pigmentos encontrados em árvores, frutos e flores, como o genipapo e o urucum. O uso de penas e plumas de animais são muito frequentes e com elas são produzidos flechas, cocares e outros objetos. A dança tem uma grande importância para os Guarani, como no caso do cururu, uma dança sagrada em que só os homens participam, sendo feita a partir de duas filas indianas, uma de frente à outra. A mitologia tupi-guarani reflete a busca pelo aprendizado com a natureza, onde o espaço do sagrado se conecta com a evolução do espírito e com a conservação da floresta, das plantas e dos animais que guiam a simbologia inconsciente e os arquétipos sagrados dessas nações. A mitologia guarani reflete a Mãe Terra, o cuidado ancestral, o acolhimento e a cooperação.
E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!